寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem. E entre Laos e Brunei, Laos ganhou com a maioria esmagadora dos votos. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal do YouTube toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto aqui no card quanto na descrição outros vídeos relacionados ao Laos e ao Sudeste Asiático, beleza? E quem já puder mandar aquele apoio logo de início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo aí, hoje vamos falar sobre o último rei do Laos. Pois é, parece que foi há muito tempo atrás, mas não. Por incrível que pareça, até que faz, entre aspas, pouco tempo, né? Eu acredito que o pai de vocês, os nossos pais, nasceram quando o Laos ainda era uma monarquia. Pois é, para vocês verem que não fazem tanto tempo assim. Então, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E hoje nós vamos falar sobre Sisavang Vatang, né? E Sisavang Vatang, ele nasceu no dia 13 de novembro de 1907 e veio a falecer no dia 13 de maio de 1978. Sisavang Vatang, ele era filho do rei Sisavang Vong com a rainha Kamong. E ele é o segundo filho mais velho dentre os outros 5 irmãos. E, bem, não se sabe muito sobre a infância dele, mas o que se sabe é que aos 10 anos de idade, logo no início aí, tipo, da primeira década dele, ele foi enviado à França, né? Ele foi mandado para estudar na França, não se sabe aonde exatamente, mas, né, presume-se que foi Paris justamente pela influência ali, né? Lembrando que o Laos era uma colônia francesa ainda. Só que, né, ele acabou ficando bastante tempo ali na França e ele acabou esquecendo o idioma Laos, o idioma lausiano, e isso foi, né, um empecilho ali para ele voltar para o país. Mas ainda na França ele acabou, né, se formando em ciências políticas e em diplomacia, para você ver, né, esse tem estudo. E também uma outra coisa também que não se sabe muito ao certo, né, o como e aonde que ele conhece sua esposa Kamfong. Eles acabam se casando e tendo 5 filhos. E ela, de certa forma, ele acaba ajudando a ele, sendo uma intérprete, né, quando ele volta para o Laos, em 1930, justamente, né, porque ele tinha que se reacostumar com o idioma. E bem, quando ele voltou para o Laos ali, obviamente, né, ele já estava ali numa posição ali um pouquinho mais madura, um negócio um pouco mais cabeça, só que ainda assim ele não era rei do Laos ainda. Mas ele não deixava de ter dinheiro, então o hobby dele era jogar tênis, viajar para a Europa. Só que em 1941, né, tudo isso foi interrompido com o quê? Com a invasão japonesa ali no Laos, né, a Indochina francesa, que acabou pegando o Laos também. Só que como ele era um diplomata e os japoneses ali meio que fechavam bem, entre aspas, com o pai dele, ele foi ali protestar em Saigon, justamente para pedir que os japoneses saiam do Laos e que não os forcem a pedir independência da França, o que eu achei um pouco estranho, mas quem sou eu para julgar? E nesse mesmo tempo, Sisavang Vatang, ele acabou virando um budista devoto, ele acabou meio que deixando esses hobbies de lado, de ficar viajando, de ficar só pensando nele mesmo e começou a pensar no Laos, começou a pensar ali no país, o como é que ele poderia vir a governar futuramente em casos, né, de guerras, como viria a acontecer futuramente na Guerra Fria. Então ele acabou tendo uma postura muito mais séria ali nos anos 40, dos anos 40 até 1951, em que ele atinge o posto ali de primeiro-ministro do Laos. E ele fica de 1951
até 29 de outubro de 1959, que é quando o seu pai vem a falecer. Porém, nesse mesmo tempo, ele não queria ser coroado. Ele de fato foi rei, só que ele não queria aquela cerimônia de coroação, aquela cerimônia tradicional. Mas o porquê? Bem, todo mundo já sabe que nesse tempo aí o pau já estava quebrando na Indochina como um todo. Camboja, Vietnã, esses dois principalmente. E o Laos ali estava tendo algumas insurgências com comunistas, com guerrilhas de fronteira, os Hamogs, né? E sem contar, né, os republicanos, mesmo que seja de direita. Então o Laos ali estava um caos. E novamente, né, lembrando que ele tinha uma formação de diplomata, então ele não precisava ali de um ministro das relações exteriores para fazer, ou até mesmo de um outro diplomata para fazer esse trabalho por ele. E nesse tempo em que o Laos ali estava começando a entrar numa guerra civil sem tamanhos, né? Por favor, vejam o vídeo. Ele viajou para 13 países para pedir uma negociação, para pedir uma ajuda, para fazer meio que uma ponte ali com os comunistas, com o pessoal da direita republicana, com os liberais republicanos, para ele não ter que, né, tipo, mergulhar de vez numa guerra civil. E entre esses países que ele foi visitar, ele passou ali nos Estados Unidos, que não apoiou muito ele, não apoiou, aliás, a monarquia de um modo geral. Os Estados Unidos ali preferiram apoiar a direita republicana, e ele também acabou indo para a União Soviética, que obviamente a União Soviética jamais iria, né, apoiar ele, né? E os soviéticos então começaram a passar a apoiar, e não só isso, mas também como a sustentar os comunistas, né, obviamente que republicanos, não existe comunistas monarcas. E em 1964, ali, já com armamento soviético, com treinamento vietnamita, os comunistas ali tentaram ali uma série de golpes para derrubar a monarquia ainda nesse mesmo ano. Só que não deu certo, a monarquia começou a reagir, a direita republicana começou a reagir, os países começaram a apostar, e o Laos foi seguindo numa guerra civil, por favor vejam o vídeo, sem tamanhos e basicamente num free-for-all. E já no dia 23 de agosto de 1975, os comunistas chegam até a capital Vietnã. Chega a ser engraçado, né? O nome da capital parecia com o nome de um país vizinho. Só que nesse mesmo tempo, o rei ele ainda continua ali, porque ele ainda está com uma mínima esperança de continuar no poder. E até que no dia 2 de dezembro, ainda de 1975, os comunistas eles chegam até o palácio e eles forçam o rei a renunciar. Só que ele não renuncia oficialmente, ele se recusa a deixar o país. E em 1976 ele consegue fugir para um lugar relativamente secreto até então, escondido, junto com a sua família. E logo que ele sai do palácio, o palácio automaticamente, basicamente, é transformado em um museu, já para fazer basicamente uma revolução cultural sem muita perda de tempo. E o rei ele acaba ficando um ano escondido, e os comunistas eles acabam ficando preocupados com isso, porque o rei ele ainda tinha uma forte influência no povo do Laos, nos Hamogs, né, que era uma etnia à parte ao Laos, e em diversos lausianos e tailandeses que estavam ali exilados, né, na fronteira ali. E, obviamente, né, eu estou falando dos lausianos, né, que eram leais ao rei e que pegaram exílio ali e foram ali para a Tailândia. E os tailandeses também, que estavam loucos para comprar a briga com os comunistas, principalmente os mercenários tailandeses. Então, os comunistas do Laos, eles passaram a procurar este rei, nem que fosse a única coisa que eles fizessem durante a vida deles inteira. E um ano depois, em 1977, eles acham o rei Sisavangvatthang e toda a sua família, e eles acabam sendo levados para um campo de presos políticos, vulgo campo de concentração.
E ele, né, o Sesavang Vatang, ele acaba passando um ano neste campo e ele vem a falecer. E quais são as causas da morte? Bem, o governo do Laos afirma e jura de pé junto que tanto Sesavang Vatang quanto sua esposa e seus 4 filhos, um conseguiu fugir, morreram de malária. Olha só que coincidência, né? Todos morreram de malária. Mas a real é que não foi essa e conseguiram ali puxar o corpo do rei ali para fora do país. Eu não sei o como, eu não consegui achar informações como que o rei conseguiu, o corpo ali, aliás, do rei conseguiu fugir do Laos. E na Tailândia ele foi feita uma autópsia, uma melhor averiguação e foi constatado que ele não só morreu de fome, como também de trabalho forçado. Então, né, obviamente, essa queda aí por malária, essa malária aí já vai por terra, né? E a data mais exata que os legistas tailandeses constataram ali na morte, que ele veio a falecer no dia 13 de maio de 1978. Beleza, mas e cadê o seu outro filho? Onde que ele está? O seu último filho, ele estava na França até pouco tempo atrás. Opa, ele voltou para o Laos, ele foi para a Tailândia, ele organizou o quê? Ele faleceu na França. Pois é, ele faleceu na França em 2018, como eu disse, há pouco tempo atrás. E isso não se encerra a família real do Laos, pois eles ainda têm, ainda existe um sobrinho da família real, então a monarquia do Laos ainda pode sim estar viva, beleza? E antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de deixar uma curiosidade. Olha só o tamanho do nome, né, junto com o título do Sesavang Vatang, o título oficial. Imagina ter que decorar isso toda vez que vai falar com ele formalmente. Nossa, deve ser complicado demais. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Passa para o seu amigo, para sua amiga, fala assim, olha, você acredita que o rei do Laos veio a falecer há pouco tempo atrás e que ainda existe parentes da família real lausianas viva? Pois é, e daí você compartilha, mostra para o seu amigo que ama a monarquia, ama rei, rainha. Eu super recomendo, beleza? Enfim, quem puder curtir, compartilhar, se inscrever, eu agradeço. Novamente, quem puder dar aquele apoio, eu também sou eternamente grato. Segue lá no Insta, curte a página do canal no Face. Falou e fui!